Alô, você, dando continuidade então aos nossos trabalhos, né, de troca de experiências e de conhecimento, é, nessa etapa já, né, da era nova ou da nova era, que é como a espiritualidade chama esse tempo. Eu vou lembrar vocês que a gente falou, né, no primeiro vídeo dessa segunda etapa agora, que nós tínhamos tido três revelações, né? Que a primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus Cristo e a terceira é a espiritualidade, que é aquele momento em que realmente nós começamos a conversar com a nossa vida eterna como um todo, né? Conversar com a espiritualidade, realmente entender os propósitos divinos para nós. Então, vamos pensar da seguinte forma: como é que eu posso cobrar a evolução de alguém, né, dentro de um processo natural de espírito e físico juntos, né? Se eu não conheço, eu não sei como ele funciona. Então, vamos entender exatamente como funciona esse mundo espiritual, essa história espiritual nossa. Todos nós estamos aqui nesse processo evolutivo já há várias existências. Vale lembrar o seguinte: o Pai não criou um monte de espírito e continua criando e dizimando alguns, né? O que tinha de espírito a ser criado já foi, né? E aí, durante toda a sua existência, começou a haver um processo natural de depuração, né? Alguns, com o passar do tempo, evoluíram mais rápido, então começaram a ficar separados num outro mundo, né? Numa outra situação, uma outra dimensão. Tinha aqueles que estavam no estágio não tão avançado, mas já bem avançado em relação a nós, ficaram no chamado quarto mundo, né? Depois nós tivemos aí os que estavam numa situação um pouquinho atrás, ficaram no terceiro mundo, nós que estamos no segundo mundo e outros que ficaram muito para trás estão lá no primeiro mundo, né? Então a gente já falou sobre isso. A espiritualidade, na verdade, ela não é dividida, não é um universo dividido em dimensões diferentes, é uma única dimensão e vários universos, tá? Então é o chamado multiverso. É isso que é a realidade disso, tá bom? Nós estamos no segundo universo. Nós estamos num processo evolutivo, onde a ideia é chegar ao terceiro, ao quarto, ao quinto, né? E nós vamos entender exatamente qual o propósito disso, o porquê, como chegar, a partir do momento que nós entramos nesse tipo de discussão, que é uma discussão de espiritualidade simples, né? A gente ouviu durante muito tempo na nossa vida, e ouve até hoje, vai continuar ouvindo, né? Aqui se faz, aqui se paga. E aí a gente imagina o seguinte: não é possível, tem gente que fez tanta coisa ruim desde que nasceu até a hora que morreu e não pagou nada. Não paga sim, tá? Nós temos, veja vocês, dentro desse mundo que nós estamos, várias passagens. Todos vocês já tiveram várias existências, tá? E aí você, durante essa passagem pela Terra, o nosso papel é ensinarmos, aprendermos, crescermos, evoluirmos, né? E essa sua existência, né? Toda a sua história espiritual, ela é dividida em ciclos, em existências. Quando a gente fala existência, é pelo fato de existir aqui na Terra, fisicamente, né? Esse ciclo seu, ele não é dividido na forma que nós pensamos, da hora que eu nasço até a hora que eu morro. Não, né? Ela começa, na verdade, no seu nascimento, na sua concepção, né? E aí ela só vai terminar a hora que terminar o seu tempo no umbral, ok? Então vale lembrar o seguinte: essa é a vida do Paulo. Paulo está aqui hoje. Essa vida do Paulo começou quando o Paulo nasceu. E aí o Paulo vai ficar jovem, vai crescer, vai ficar adulto, vai envelhecer, vai morrer. Tudo que o Paulo fez durante essa vida na Terra, né, ela não acabou com a morte do Paulo. Por quê? Porque o que interessa para o processo, para esse ciclo, não é a matéria nos foi emprestada, né? E se nós cuidamos bem ou mal dela, isso é um peso que nós vamos ter que carregar, porque
pior você cuida dela, menos tempo você vai ter aqui em terra, né? Mas quando nós fazemos a nossa passagem, todos nós vamos passar para um segundo passo dessa mesma existência, que é a ida para o umbral. Lembra que nós falamos que até Cristo foi para o umbral, né? A própria oração fala isso, né? Que ele morreu e desceu ao inferno, ou seja, ele foi para o umbral. Você faz a sua passagem, fica 3 dias desacordado no umbral, o espírito fica inerte. Por quê? Toda passagem é traumática, né? Não interessa como você morrer, ela é traumática, né? Vale lembrar que quando você se jogou para essa vida, você veio para essa vida, você assumiu um papel no qual você se jogou de cabeça, né? Você assume esse personagem. Então, hoje o personagem Paulo, por mais estragadinho que possa estar, ele não quer morrer, ele não quer perder essa vida, né? É natural, isso é nosso, porque o espírito sabe que esse processo é muito importante, não é isso? Então, na hora que ele vai fazer a passagem dele, ela é traumática, mesmo que isso aconteça com ele dormindo. Então, é natural que todos nós, quando façamos a nossa passagem, nós ficamos 3 dias desacordados no umbral. Enquanto você está ali, desacordado, desce um feixe de luz tão forte em você que ninguém que está no umbral consegue se aproximar, né? E aí, no terceiro dia, você acorda e começa todo o seu processo de depuração, né? Então é assim, quando a gente fala assim, aqui se faz, aqui se paga, é porque mesmo que você tenha feito a sua passagem, se você não pagou aqui na Terra, você vai pagar no umbral, mas dentro dessa mesma existência. E o umbral é onde? É aqui mesmo, né? O umbral é aqui, não é isso? Você só não está vendo. Lembra que nós estamos numa única dimensão. Esse universo é onde está a matéria, o material, o físico e o espiritual. Não muda nada, né? O que você só não está enxergando. Então, você começa o seu processo no umbral. A importância disso é para vocês entenderem os conceitos que nós vamos começar a discutir, tá bom? E aí, você vai ficar no umbral até quando? Até quando você purgar tudo aquilo que você traz como peso, tudo aquilo que você traz como pecado, tudo aquilo que você errou. E quem determina o tempo que você vai ficar é Deus? Não. Deus é misericordioso. Deus não condena ninguém. Quem se condena é você. E aí vem uma pergunta simples, né? E básica para quem ainda não entendeu. Como é que o camarada que fez uma coisa errada e de repente fez isso por ignorância, achando que aquilo que ele fez é certo, quando ele vai para o umbral, como é que ele vai se condenar? É que quando você vai para o umbral, você ainda não começa a se lembrar de todas as vidas que você teve, com todas as existências que você teve, mas você começa a resgatar os seus sentimentos, o seu conhecimento. E aí você começa a entender tudo aquilo que enquanto vivo você fez achando que você estava correto, né, por ignorância, mas nessa hora você começa a ver o peso que isso teve na vida do outro. Então, o problema do seu erro não é o que você sofre com isso, é que o outro sofre. Esse é o problema para a espiritualidade, não é o que você causa para você, é o que você causa para o próximo. E ali você começa a purgar os seus defeitos, os seus erros, as suas falhas. E até que você tenha compreensão disso, até que você entenda isso, mas não é entender da boca para fora como nós fazemos hoje normalmente. É entender realmente de coração que você não tirar esse peso seu, você não vai se dar o direito de ser resgatado, né? E aí você fica purgando, ou seja, no purgatório, aonde é um lugar terrível, aonde um minuto parece um dia, aonde um dia parece um ano, né? É triste, é cálido, é gelado, é asqueroso, não é fácil, né? Mas é o lugar certo para se purgar. E aí, quando você é resgatado, você começa então um processo de evolução espiritual, ok? Para que você alcance o nível que você estava antes de vir para essa encarnação, e aí você começa daí então a se relembrar de todas as suas existências na Terra, ok?
Então, vamos deixar uma coisa clara: todos nós que hoje ocupamos esse segundo mundo, esqueçam um pouco da vida física agora, tá? Do Pedro, do Genésio, da Zuleide que vive hoje aqui. O espírito da Zuleide ou do Genésio, que vive hoje aqui, está no mesmo grau evolutivo do Paulo Pai de Santo, ou da, sei lá, do Papa, não é isso? Só que quando ele veio para cá, ele passou por um processo de esquecimento, esquecimento temporário. Por quê? Ele não pode vir para essa vida se lembrando da outra, né? Ninguém está preparado para isso, absolutamente ninguém, né? Então é assim, olha, é muito conhecimento, é muita história. Então isso fica represado, você não perde, ele fica represado até porque na hora certa você vai precisar dele de novo, a hora que você alcançar esse processo evolutivo depois da sua passagem, né? Então você vem uma caixa vazia, ok? E aí vem uma outra pergunta básica: se todos estão no mesmo nível, por que que hoje, então, eu tenho pessoas com caráter ilibado, outras com menos caráter? Eu tenho pessoas boas, pessoas más. Eu tenho pessoas, enfim, com características tão diferentes. Porque essa é a ideia. É que você venha zerado e aí você comece a formar a sua personalidade. Aí sim entra muito o trabalho do pai e da mãe, ou dos orientadores que estão acompanhando essa criança, né? Por quê? Porque desde o começo do seu nascimento até 13, 14, 15 anos de idade, você está formando a sua personalidade, você está formando o seu caráter. Se você terá uma boa índole ou não, vai depender de todos os exemplos que vocês têm, não é isso? Ninguém vem com espírito bom ou espírito ruim. Todos que vêm, vêm zerado, viu? Então, que fique claro, nós hoje somos, né, agimos, vivemos muito espelhado em tudo que nós aprendemos nessa vida, né? Então, é importante que se saiba disso. Às vezes você tem alguém cometendo erros gravíssimos perante a espiritualidade nessa vida, mas em outras tantas ele foi tão bem, né? E agora ele está caindo na armadilha da materialidade, né? Ah, mas por que que tem que ser assim? Exatamente para testar seu espírito. Porque se você se lembrasse de tudo, é automático, você vai começar você procura não cometer os mesmos erros. Mas tem uma coisa que nós somos eternamente falhos, né? Que é na falta de humildade. Muito provavelmente, se eu conseguisse me lembrar de todas as outras vidas, eu iria querer parecer melhor do que eu sou. Então eu ia evitar vários errinhos, não é isso? Ia procurar somatizar os acertos, dar ênfase nisso, né? Então a ideia é que você venha zerado para trabalhar tudo, inclusive as suas emoções como pessoa e os seus sentimentos como espírito. Então entendam isso, tá? O ciclo começa na sua vinda para a Terra e ele só termina no seu resgate do umbral, que pode demorar uma semana, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos e assim por diante, né? E aí começa a explicar para vocês, primeiro, a simplicidade da espiritualidade, não é isso? E todos os seus conceitos. E nós vamos discutir os conceitos já já. Vocês vão entender por que que algumas atitudes nossas como pessoas, como seres vivos, né? Podem nos fazer tão bem ou podem nos fazer tão mal. Mas eu sempre lembro a todos, né? A nossa existência pertence a nós. Nós pedimos por ela. Tudo que nós fizermos de bom ou de ruim vai se refletir em nós, seja aqui ou seja no umbral, mas vai se refletir em nós, ok? Por mais que você faça algo que em algum momento você perceba que prejudicou alguém, ou que você tenha feito isso
deliberadamente, né? Às vezes você faz inconscientemente e percebe lá na frente que prejudicou. Ou você faz isso deliberadamente para prejudicar. É importante que você saiba que vai prejudicar a pessoa, né? Vai abalar ela emocionalmente, mas você é a pessoa que sempre mais vai sofrer. Por quê? Porque funciona exatamente como eu falei para vocês. Imaginem o seguinte: todos nós fazemos parte do grande organismo vivo chamado Deus, chamado universo, né? Porque Deus é o universo. É por isso que se diz que Deus está em todas as coisas, ok? Deus está em todos os lugares. Deus é um grande organismo vivo e nós somos parte dele, não é isso? É um grande organismo pulsante. Quando você emana energia, né? Esse organismo é só energia. Quando você emana energia, vocês vão encontrar isso muito no racionalismo, nos estudos mais aprofundados sobre a universalidade, perdão, sobre o universo e a sua espiritualidade. Na parte mais teórica, vocês vão achar a explicação exatamente sobre isso. Toda energia que você lança para o universo, ela tem um ciclo de 7 dias e ela volta para você. E volta potencializada, porque essa é a ideia, né? Ela roda todo esse organismo universal, pulsante, e volta para você. Então, isso é espiritualidade. É aquilo que eu sempre falo. Todos nós somos espíritos vindos de um único lugar. Nós vamos exatamente para o mesmo lugar, ok? A única coisa que vai mudar é depois da minha passagem, qual é o tempo que eu vou ocupar o meu lugarzinho no umbral, até que eu alcance de novo o mesmo grau de espiritualidade que eu tinha, ok? Então, todos os espíritos vêm do mesmo lugar. Todos foram criados por Deus. E aí existem linhagens espirituais. Então, existem a linhagem dos anjos, enfim, eu vou passar isso para vocês um pouco mais adiante, inclusive como são divididas essas linhagens. Mas é importante para vocês que vocês saibam que quando o papai criou o universo e colocou todos nós aqui, ele já viu exatamente o que ele tinha feito e a ideia é que ele estivesse preparado para tudo. Então, existe no universo vários anjos, né? Inclusive vivendo entre os homens. Por quê? Porque ele sabe que em algum momento ele vai precisar dar o chamado, né? E vocês vão ver isso em breve, né? Esse chamado já vem acontecendo, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito agora, porque é importante que todos entendam o que é espiritualidade e comecem a conhecer esses conceitos. Por quê? É muito difícil você falar na espiritualidade, olha, não faça isso, olha, não faça aquilo, não julgue, não fale, não critique, não faça. Se você não explicar o porquê, o que que isso cria, como isso atinge esse organismo e como isso atinge principalmente você, né? Então, se nós já entendemos como funciona a nossa existência, o que nós temos que entender agora é se eu faço parte desse grande organismo vivo chamado universo ou chamado Deus, se eu faço parte dele, qual é o único compromisso que eu tenho com Deus? Ser feliz. É por isso que as entidades falam tanto isso. O seu único compromisso com Deus é ser feliz. E isso passa por um monte de coisas e um monte de conceitos. São esses conceitos e essas coisas que nós vamos estar discutindo, ok? Se você faz parte desse organismo, é importante que você entenda o que cada um desses conceitos representa, o que cada um tem de peso na tua vida, e aí vocês vão entender o porquê que ele determina como você está vivendo ou você não está vivendo. O porquê que a sua vida está indo para frente ou não está indo para frente. O porquê que você está cercado de pessoas que te amam ou você está se sentindo só. O porquê que você tem uma alegria abundante ou você tem uma tristeza inexplicável. Vai ser entendendo esses conceitos. E ele serve para todos nós.
Por quê? Porque cada um deles que nós vamos discutir aqui, todos nós praticamos diariamente, 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, o tempo todo, né? Por quê? Porque somos falhos, todos nós estamos aqui. Então nós vamos discutir os bons e os ruins. E eu tenho certeza que vocês vão entender quando eu falo para vocês o quanto a espiritualidade é simples, ok? Então, antes de entrar nos conceitos, vamos matar mais uma dúvida que é de muitos aí. Todos nós somos formados por um corpo e por um espírito, ok? Lembrando que esse corpo é uma casca que nos foi emprestada, diga-se de passagem, a minha já foi bonitinha, está bem acabada, mas o espírito vai continuar para sempre. Então, o que interessa para nós nesse ciclo existencial é isso: eu sou um espírito. Então, todos na Terra, todos são espíritas, todos são médiuns. Não interessa o que o conceito da Igreja Católica disse ou da Igreja Evangélica disse, todos nós somos espíritas. Todos nós praticamos espiritismo o tempo todo. Porque praticar espiritismo não tem nada a ver com incorporar entidade. Praticar espiritismo é praticar o processo evolutivo. E o processo evolutivo você pratica quando você se doa. É por isso que a palavra doação ou servir, servidão, ela tem um conceito completamente diferente daquilo que nós usamos hoje, do que nós falamos hoje, né? Praticar espiritualidade é algo que nós praticamos o tempo todo. Se estamos praticando de maneira correta ou incorreta, vai depender da ação e do sentimento, ok? Então isso tem que ficar muito claro, né? E é por isso que vocês vão encontrar uma passagem que diz o seguinte: o perigo não é o que entra pela boca, é o que sai dela, né? O que entra pela boca não faz mal para a gente, é o que sai dela, inclusive para o físico, né? Então, vamos começar a entender o peso disso. E eu sempre quero deixar claro, tudo que nós falarmos aqui, em algum momento vai doer em alguém que está ouvindo, mas eu estou falando baseado em mim, tá bom? Eu vou contar também, durante os vídeos, um pouco da minha história com a espiritualidade, né? O quanto eu errei, o quanto eu fui vil, o quanto eu fui arrogante, o quanto eu não me orgulho de ter sido assim, né? E o quanto eu estou aprendendo. E estou aprendendo da forma mais dolorosa, porém mais eficiente. É com a dor, tá bom? É assim que nós vamos estudar a espiritualidade a partir de agora. Bom, vale lembrar o seguinte: a espiritualidade, para que nós venhamos a entender, a gente precisa entender realmente a dinâmica dela, né? Como ela funciona. É muito difícil, é muito complicado a gente tentar entender alguma coisa se nós não começarmos a desmembrar isso. Então vocês se lembram que eu falei para vocês no vídeo anterior, né? E vocês obviamente já viram isso em outras culturas também, em outros momentos, né? Que Cristo resumiu todas as leis e disse: aí estão as leis e os profetas, quando ele falou: amai Deus acima de todas as coisas e amai-vos uns aos outros, assim como vocês amam a si mesmo, né? Termina lá dizendo: aí estão todas as leis e os profetas. Quando ele disse isso, ele deixou a coisa muito aberta, né? E eu também citei para vocês, né, em outra ocasião, que Deus plantou algumas sementes, né, através de Cristo na Terra, que sabiam que na época não seria fácil de se entender. A gente precisava realmente de um processo de evolução. O tempo precisava passar para que as pessoas evoluíssem, para que ganhassem conhecimento, para que a ciência evoluísse e andasse junto com a espiritualidade, trouxesse luz para isso tudo, né? E esse é o momento, é por isso que nós estamos na terceira revelação. Nós já chegamos nesse momento. Nós já temos hoje capacidade intelectual para poder entender isso enquanto encarnados, não só como espírito, né? E é essa a ideia.
Então, quando eu falei para vocês de começar a trabalhar os conceitos da espiritualidade, vocês já ouviram isso também, né? Vocês vão achar isso provavelmente na bandeira francesa, se não me falha a memória, numa chamada maçônica também, né? Da maçonaria, os três conceitos, igualdade, fraternidade e liberdade, né? Então, são três conceitos básicos e esses conceitos são 100% espirituais. 100% espirituais. Eles não estão ali à toa, né? Então, foram os três que nós escolhemos para começar a falar. E cada um deles nós vamos ter muito tempo discutindo. Porque há de se desmembrar tudo isso. Porque igualdade não é só aquilo que nós imaginamos. Ah, eu e você somos iguais. Né? É importante que se desmembre isso, é importante que se discuta sobre isso, né? Porque assim nós vamos entender o real sentido da igualdade. Assim nós vamos conseguir fazer com que todas as pessoas entendam esses conceitos e busquem realmente o caminho da evolução, viu? E o caminho da evolução não está na internet. Nós não vamos achar isso. Nós vamos achar essa resposta dentro de nós, né? Então essa discussão é exatamente para começar a fazer com que você acesse o conhecimento que você já tem, que você comece a entender isso, né? Então o primeiro que nós vamos trabalhar é igualdade. E a igualdade, ela tem um sentido muito amplo, ela é amplo demais. Então, ela já começa dizendo: eu sou igual a você. Você é igual ao Pedro, que é igual ao João, que é igual a Simone, que é igual ao Sinésio, que é igual a Zuleika. É igual em termos de direitos, em termos de deveres, não de aprendizado, né? Não em termos de aculturamento, mas sim de inteligência. Inteligência todos nós temos iguais. Todos, 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 né? Uns foram buscar mais aculturamento, outros menos. Mas em igualdade, quando se fala em igualdade, está se dizendo entre direitos e deveres espirituais, não físicos. Então, tudo que nós vamos discutir é espiritual, né? Então, quando a gente se fala em igualdade, a gente precisa entender o seguinte: se você está aqui nesse segundo mundo, né, dentro de um ciclo de vida, e você já entendeu que o meu espírito e o seu espírito estavam no mesmo patamar, não é isso? Que você veio com a cabeça vazia para formatar, aliás, veio formatado para formar a sua nova existência, esse novo ciclo, para você tentar um passo a mais na evolução e às vezes acontece de você regredir, é aí que você tem que ir para um umbral e ficar mais tempo, não é isso? Porque a regra espiritual diz o seguinte: você nunca pode voltar para o mundo espiritual abaixo do que você estava. O seu processo é evolutivo, você não pode regredir. Essa separação já foi feita. Então, você vai ficar nesse mesmo ciclo espiritual até que você alcance o patamar que você estava. Então, você imagina o que acontece no umbral com quem passou uma vida criando o inferno na vida alheia, com quem passou com inveja, com quem matou, né? Isso, quem roubou. Então, todos aqueles pecados capitais que nós estamos expostos a cometer, há de pesar na nossa existência no umbral, no nosso tempo no umbral durante essa mesma existência. Porque você não pode, é inaceitável para a espiritualidade que você regrida, não é isso? Então, a gente precisa entender que essa igualdade é divina, ponto e acabou, isso não vai mudar, não é isso? Então, não interessa o que você pensa aqui nessa vida, nós somos iguais, certo? Aí, quando você fala em igualdade, começa então a abre-se novos braços para que a gente discuta, né? Por isso é que existe um peso muito grande, bastante grande, na espiritualidade em relação a críticas, em relação a julgamentos. Vamos lá, vamos separar primeiro as coisas para que a gente seja inteligível, para que a gente seja claro. Fazer uma crítica a uma pessoa que você gosta, quando você faz uma crítica porque você gostaria que ela parasse de errar, porque você gostaria que ela se desse bem, para que ela mudasse, para que ela evoluísse, isso é bom. Isso a gente chama aqui na Terra de crítica construtiva, né? Então, é uma mãe falando para um filho, chama um filho e fala assim:
com muito amor e geralmente até com dor no coração, porque né, mãe é mãe, né? Ela chama a atenção do filho, mas ela chama com dor. Mas ela fala assim, filho, você está errando, esse caminho não é bom, esse caminho não vai te levar para o bem. Mas veja você que uma crítica construtiva é um negócio bastante interessante, é uma ferramenta que ela não é só viável, ela é necessária, ela precisa ser usada. Todos nós precisamos ser criticados, mas uma crítica construtiva é quando você faz para a pessoa, tá? Aí, que fique claro, não vou usar o termo chulo que nós usamos de fofoca, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que uma crítica, quando você faz para a pessoa, isso é construtivo. Você está fazendo porque você ama, você está fazendo porque você gosta, você está fazendo porque você quer bem. Quando você faz uma crítica sobre alguém e esse alguém não está perto, você não está dizendo para a pessoa, não é crítica, é um julgamento. E aí tem um problema sério. Por quê? Porque você está julgando algo que, primeiro, você não conhece. Imagina o seguinte: quando você critica o comportamento de alguém para esse alguém, você está mostrando a sua ideia, mostrando a sua maneira de ver. E essa pessoa está tendo a oportunidade que você está dando a ela de mostrar para você um outro ângulo que você não conhece. Eu sempre faço uma brincadeira com a caixa de fósforo, né? E falo, o que que você está vendo? Você fala, uma caixa toda azul, né? Que você está olhando a traseira dela. Eu falo, para mim não aparece uma caixa, mas escrito Fiat Lux, né? Ou Pinheiros, não é isso? Porque nós estamos olhando a mesma coisa de ângulos diferentes. Quem que está errado? Nenhum. Quem que está certo? Totalmente? Nenhum. Por quê? Porque eu continuo insistindo que está escrito Fiat Lux e você insistindo que o mesmo objeto é todo azul. Enquanto nós não mudarmos de lado, você não for olhar o lado que eu estava olhando e vice-versa, nós não vamos entender que aquilo realmente é uma caixa de fósforo. Não é isso? Então, há de se entender o seguinte: quando nós criticamos a atitude de alguém e esse alguém não está perto, né, nós estamos julgando. E aí nós estamos cometendo várias falhas, né? Espiritualmente, isso tem um peso muito grande. Nós vamos falar muito sobre isso, inclusive em outros vídeos, tá? Mas o principal deles, você consciente ou inconscientemente, como você está fazendo um julgamento porque a pessoa não está ali, você simplesmente está se colocando numa posição acima dela. Então você perdeu a humildade. Não é isso? Por quê? Porque você está julgando, você está se colocando numa posição melhor do que a dela. E muitas vezes você não tem. Na grande maioria, não. Não é isso? Porque se tivesse, não estaria julgando, já teria o conhecimento sobre isso. Aí você está cometendo um segundo erro, porque você está levantando um falso testemunho, porque você não conhece a situação toda. Muitas vezes existe um porquê daquela atitude, né? Na verdade, sempre tem. Pode ser que esse porquê seja errado, mas existe um porquê, mas você não conhece. Então, é por isso que o julgamento é complicado. O julgamento não deve ser feito. O que deve ser feito é uma crítica. Aí sim, né? E se a pessoa não aceitar, o erro passa a ser dela. Mas quando você chama alguém e fala, escuta, você teve uma atitude e olha, eu acho que a sua atitude foi errada. Por quê? Porque foi feito para você isso e isso. Mas aquilo e aquilo. E você simplesmente errou. Você dá a oportunidade da pessoa de mostrar o outro lado da história. Porque o outro lado você não conhece. Ninguém toma uma atitude sem ter um motivo. Pode ser que o motivo esteja deturpado, pode ser que o motivo esteja errado, ou pode ser que você simplesmente não conheça. Então, entendeu o peso do julgamento? Entendeu o peso de se colocar a vida de alguém, não é isso? Quando você senta para conversar com o Pedro ou com o João, seja lá com quem for, sobre a vida da Zuleide,
algo que a Zuleide passou para você. A Zuleide falou para você em um momento que ela estava muito, mas muito emotiva, caída, precisando da tua mão, do teu ombro amigo, do teu colo, e ela confiou em você. Aí você vai lá e conversa com outras pessoas sobre a vida da Zuleide. Além de todos os erros que você cometeu no julgamento, você está jogando fora toda a confiança que a Zuleide depositou em você. Olha só que erro ruim, que erro absurdo. Então, são coisas que todos nós fazemos. Eu cansei de fazer isso, eu cansei de fazer isso, né? Às vezes me pego ainda pecando. Então, mas é legal que nós saibamos o peso que isso tem espiritualmente para nós. Às vezes uma pessoa fala assim: "Ah, eu não vou comprar, imagina, nunca roubei nada, nunca cometi adultério". Ó, tô belezura, né? Aí fez lá uma crítica sobre a vida das pessoas de maneira infeliz, julgou uma vida inteira. Cara, o peso que você leva é muito grande. Por quê? Porque você não sabe o quanto isso é pernicioso para a espiritualidade, para as pessoas que você está atacando. Não é isso? Então, é, nós ouvimos muito isso, né? Cuidado, não julgue, não fale, mas nós vamos aprofundar essas discussões. Nós vamos aprofundar até para que vocês comecem a entender que tipo de energia que isso cria, né? Eu falei para vocês que trazer informação sobre a espiritualidade é, é muito legal. A espiritualidade, mais uma vez, ela é muito simples. Ela é simples de tudo. E eu resumi bem para vocês. A espiritualidade é a sua existência dividida em ciclos. Esse ciclo é você dentro do seu corpo, e a hora que o corpo acaba, o restante desse ciclo no umbral. Ponto e acabou. Você é energia pura. Ok? Agora, quando você começa a entender o que é espiritualidade, você começa a abrir muito mais isso. Mas é o que eu falei, não adianta eu falar de conceito e falar o que pode e o que não pode ser feito na espiritualidade se nós não entendermos por quê. Então, eu vou tentar deixar os vídeos cada vez menos maçantes e falar de um jeito cada vez mais aberto, mais crachado, para que a gente consiga entender isso. Para que eu sempre digo o seguinte: errar é fácil, parar de errar é difícil, mas ele se torna prazeroso quando você começa a entender o porquê que aquilo é errado, o porquê que nós precisamos mudar. Por quê? Porque isso vai nos trazer energia para lutar, para melhorar, conhecimento para lutar, para melhorar. Né? Essa que é a grande ideia. Mas eu já plantei essa semente para vocês aí, tá? Sobre julgamento, sobre crítica, sobre aí, nós vamos falar bastante sobre isso. É o que eu falei para vocês, olha, dos conceitos, igualdade é um dos que mais nós temos para falar. E vocês vão começar a entender como nós erramos o tempo todo, todos nós, viu? Isso vai começar a explicar para vocês muitas coisas, vai começar a nos trazer luz para muitas coisas que nós não compreendíamos. E que a partir do momento que nós começamos a compreender, nós começamos a nos policiar e começamos a fazer com que isso melhore. Mas de antemão, já plantem isso na cabeça de vocês, porque eu vou encerrar esse vídeo já, lógico, né? Ficou bastante longo, mas nós vamos falar muito disso. E a igualdade tem conceitos simplesmente espetaculares. Nós vamos falar deles de maneira filosófica, de maneira espiritual e também de maneira prática, para que nos mostre exatamente quais são os nossos prós e os nossos contras no dia a dia, tá bom? Então, botem isso na cabeça, vai trazer luz para tudo aquilo que eu falo para vocês. Espiritualidade não existe rótulo. Tá? Nós rotulamos ela de maneira errada. Não existe um banda, quimbanda, mesa branca, candomblé. Espiritualidade é espiritualidade. Espiritualidade é ação. Espiritismo você pratica 24 horas por dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e em algum momento eu vou mostrar para vocês que vocês fazem isso, inclusive enquanto o corpo dorme. Tá bom?
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Até o próximo vídeo.